Bom dia, sou Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. A gente está em Barcelona, como vocês sabem, e hoje é o primeiro dia que a gente está saindo para procurar apartamento. Tem quase uma semana que a gente está aqui, hoje é quinta, a gente chegou na sexta passada, e aí agora, olha pro chão, tá cheio de bosta de cachorro. A gente agendou 3 visitas para hoje, quem sabe um desses é o que a gente quer. Estamos esperançosos, né, de que vai dar tudo certo. Mas eu mostro pra vocês quando chegar lá. Agora a gente vai correr pra tomar um café antes. E aí eu mostro tudo que aconteceu nesse dia. Visitamos o primeiro apartamento. E assim, eu sou a pior pessoa do mundo. A gente tá sentado no meio da rua. Aqui em Barcelona tem um negócio que eles chamam de super ilhas. E a gente tá sentado em uma delas, né? Que é perto de onde a gente tá procurando. Não sei se dá pra me ouvir direito, porque tem a máscara, tem o barulho, mas enfim. A gente achou o primeiro apartamento, a coisa mais incrível do mundo. E tem um povo descarregando um caminhão. Lidem com o barulho, queridos. É isso. A gente achou o primeiro apartamento incrível. E aí agora a gente tá indo pro segundo. A gente ficou fazendo hora aqui. Meia hora que a gente tá sentado aqui. Agora a gente vai pro próximo. Gente, essa máscara só vai pra baixo. Foi o primeiro apartamento. E obviamente você não vai fechar o primeiro. Mas a gente gostou muito desse. E aí a gente vai visitar mais outros 2. E a única coisa complicada desse apartamento é que ele tem um banheiro que tá assim num lugar um pouco estranho. What did you think about the... Oh, very nice and modern. And yeah, nothing to criticize except for the weird bathroom, as you said. É isso, gente. Agora a gente vai seguir pro próximo. E aí eu vou mostrando aos poucos as imagens também, porque eu não quero ser invasiva, né? Eita caralho. É isso. Já voltamos para casa. A gente já visitou 2 apartamentos. O primeiro é aquele que eu mostrei para vocês. E o segundo eu não filmei porque tem gente morando, então eu acho que é meio assim, né? Acho que é meio invasivo. E aí a gente acabou não filmando e olhou assim também muito... Não deu pra olhar assim detalhe por detalhe como deu no primeiro. Primeiro porque o primeiro era mais... não tinham tantos móveis, né? Então você conseguia ver direitinho se tem algum detalhe, alguma coisa que você acha que tem que ser consertado. E nesse tinham 2 pessoas, né? As 2 pessoas que moram lá, e a gente não ficou minuciosamente examinando, abrindo as coisas, porque nem é a casa dos outros ainda. Esse apartamento era o que eu achei que eu ia gostar mais. Vou deixar aqui assim, ó, uma foto pra vocês verem. Mas, no fim das contas... Não sei, quando a gente chegou lá, eu e o Daniel, a gente foi muito empolgado, porque as fotos eram lindas, assim, muito bonito mesmo, muito bem decorado e tal. Tinha só, acho que uma coisa, acho que era a cozinha, que a gente achava que talvez não fosse gostar tanto, porque a cozinha era meio escura, mas assim, um detalhe. E aí quando a gente chegou, a gente começou, mesmo que não desse pra examinar, assim, tipo, minuciosamente, a gente viu cada coisa que a gente só falou quando a gente saiu, logicamente, né? Ninguém ficou, tipo, na cara do corretor falando, ih, não gostei. Mas a gente não gostou de várias coisas, e quando a gente saiu, a gente ficou, você viu isso? Vi. Você viu isso? Vi. Então, enfim, só foram 2, né? Esses 2. O primeiro a gente gostou muito, o segundo acho pouco provável que a gente feche. E o terceiro a gente vai visitar, mas o terceiro eu também acho que não vai rolar. Por quê? Porque é um apartamento no 5º andar, sem elevador. Eu acho que é no 5º andar, pelo que eu entendi. E aí, olha, a gente tá aqui na casa de uma pessoa, né, de uma colega do Daniel, de trabalho, e ela alugou o apartamento dela pra gente por uns dias, porque ela foi ficar com amigos, enfim, toda a questão do lockdown, né, as pessoas que moraram aqui em Barcelona, nesse período, sabem que não deve ser fácil ficar trancado sozinho, né, se
porventura acontecer um novo lockdown, ela não quer, ela mora sozinha, então ela já pensando nisso, começou a ir pra casa dos amigos e tal, e agora ela tá na casa desses amigos, então ela, como o apartamento estava vazio, ela perguntou se a gente queria, e foi a melhor coisa, porque a gente tava desesperado, sem saber onde é que a gente ia ficar quando chegasse, né, então ter um lugar já reservado pra ficar foi a melhor coisa, né, sem ter que pagar muito, porque podia ficar no hotel? Podia, mas hotel é caro, então tem que pagar todo dia, enfim. Aqui ficou um preço acessível e a menina é super gente boa, ela já ajudou a gente com um monte de coisa de documento que a gente tinha que fazer, que depois eu faço um vídeo falando sobre isso, né, como é que faz documento e tal, no meu caso, porque enfim, existem milhares de maneiras de você morar no país, mas o meu caso é específico, então eu vou contar pra vocês como é que a gente vai fazer, tô descobrindo ainda, né, e aí agora a gente vai almoçar e depois a gente tem esse outro apartamento, agora são, what time is it? 1h15 da tarde e a gente tem um outro às 4. Todos os apartamentos são mais ou menos aqui perto de onde a gente tá, então dá pra ir fazer tudo a pé. Talvez essa busca acabe hoje, talvez a gente fique com o primeiro, talvez. Vamos ver aí. É muito cansativo ficar procurando apartamento, né? Mas enfim, problema de classe média sofre. E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente for vendo e quando a gente fechar também, o que a gente for fechar. A verdade é que a gente ficou muito tempo procurando apartamento nesses meses, né? Porque a gente já sabia que ia vir pra cá desde o começo do ano. Então a gente conhece quase todas as imobiliárias, quase todas as páginas, enfim, a gente já selecionou tudo e tal. E aí visitar, a gente visitou pouca coisa, mas saber o que a gente quer, a gente já sabe. Talvez a gente faça primeiro, talvez não, talvez a gente busque mais uma semana, talvez não. A gente vai ficar aqui por 2 semanas até agora. A menina falou que a gente pode ficar o tempo que a gente precisar, mas a gente quer mudar logo, né, pra ter o nosso cantinho, ter o nosso lugar. E bom, agora eu vou comer alguma coisa e mais tarde eu mostro o outro. A gente tá indo pro terceiro e último apartamento de hoje. Não sei se a gente vai olhar mais alguma coisa ainda hoje, creio que não, porque já são 4 horas. E aí se der pra mostrar, se não tiver gente dentro, né, que nem no outro eu mostro pra vocês. Correr porque a gente já tá em cima da hora. Gente, acabou que esse vídeo ficou um pouco confuso porque a gente visitou alguns lugares, mas faltou algumas informações para vocês que estão assistindo, então eu resolvi também, porque eu não gravei nada no meio tempo, né, que a gente procurou os primeiros apartamentos e os próximos, né, os que vieram depois, e eu resolvi explicar algumas coisas aqui para deixar tudo mais simples e mais claro para quem tem curiosidade ou vem para Barcelona ou, enfim, quer alugar na Espanha. Não dá pra gente ter um parâmetro de Espanha, né, porque a gente tá só numa cidade. Mas para quem vier para cá ou quem tiver curiosidade, eu vou explicar um pouquinho das coisas. A primeira coisa é onde a gente procurou. Na verdade, a gente procurou em 2 sites e uma página no Idealista, que é um site muito grande, talvez seja o principal site de busca de casas por aqui, no Fotocasa, que é um concorrente do Idealista. Vou deixar os endereços todos aqui embaixo. E numa página que se chama, encontrei essa página aleatoriamente no Instagram, se chamava Home Hunter, que é uma imobiliária também. E aí foi assim que a gente fez, basicamente nessas 3 e outras aleatoriamente que a gente encontrou ali. Esse aqui é legal, vamos salvar, esse aqui a gente gostou, vamos salvar. Mas a gente foi salvando muita coisa sem conseguir ver de fato. Especialmente para essa página que eu encontrei no Instagram, eu busquei em grupos para saber se alguém já tinha alugado desses grupos de Facebook. Eu olhei todos assim, fiz uma pergunta também, mas eu botei antes de fazer a pergunta para saber se alguém já tinha comentado sobre, porque
você não sabe, né? Você não conhece de fato. E aí a gente buscou assim, buscando também informações para saber se era uma coisa segura caso a gente quisesse alugar com eles. A gente chegou aqui no dia 16 de outubro e a gente tinha em mente que a gente queria encontrar uma casa com no máximo 15 dias, apesar de todo mundo falar que é muito difícil, vai encontrar, vai demorar mais, 1 mês, 2 meses, mas acontece que pra gente calhou de ser exatamente 15 dias e a gente tinha onde ficar nesses 15 dias anteriores. Foi um tempo dividido entre buscar a casa e o Daniel finalizar as coisas dele, né, da faculdade. Eu também fazia minhas coisas de trabalho, eu tava com muita coisa para fazer ao mesmo tempo, então a gente teve que separar direitinho o nosso tempo para conseguir encontrar um apartamento e no final das contas a gente encontrou com 15 dias morando aqui. Basicamente, quando você entra nessas páginas, né, você vai lá no Idealista, que foi onde a gente mais buscou, para ser sincero. Você olha, você abre o anúncio e aí tem lá o telefone, tem o contato e tudo mais. A gente basicamente fez ligações, né? Eu liguei ou o Daniel ligou. Alguns falam inglês, alguns só falam espanhol, então a gente se dividiu em conversar com eles quando eu não queria mais conversar com as pessoas, porque às vezes você vai começando a ficar... É muita coisa para procurar, então você começa a ficar chateado quando não dá certo e tudo mais. E aí o Daniel também falava com as pessoas, como ele não fala espanhol, ele também falava. A gente não enviou nenhum e-mail e a partir desse contato que a gente tinha por telefone, se prosseguisse, a gente mandava uma mensagem para o WhatsApp da pessoa. Os aluguéis aqui em Barcelona são bastante caros, eu falei sobre isso na live que tá aqui em cima também, se vocês quiserem assistir, né, que foi quando eu falei onde é que a gente estava morando. É uma cidade muito turística, então os aluguéis, obviamente, são muito caros, só que com a pandemia algumas coisas mudaram e aí depois eu posso explicar isso num vídeo, enfim, mais pra frente se vocês quiserem. Porém, os aluguéis tendem a ser bastante caros, né? Existem apartamentos de 25 metros quadrados na Barceloneta, né, que é a praia mais turística, digamos assim, e ali tem apartamentos de 25, 30 metros quadrados que custam quase 1.000 euros. Eu, particularmente, acho muito para um apartamento que é uma kitnet, né? É uma coisa muito pequena, mas os preços funcionam assim, depende de onde é que você mora e tudo mais, são parâmetros que você que vai ter que decidir por si só. Para esse apartamento aqui que a gente tá morando, eu fiquei alguns dias buscando, né, algumas coisas e tal, e aí no final de tarde já tava quase desistindo, falei, cara, não encontrei nada de legal hoje, aí pá, surgiu esse apartamento. Imediatamente eu liguei para a pessoa, era uma imobiliária, então eu liguei na imobiliária, a secretária, não sei, a pessoa que atendeu disse que a corretora responsável não estava, mas ela ia me retornar. Aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso ver esse apartamento. Mostrei pro Daniel, o Daniel também gostou e a gente combinou de que a gente ia insistir. A gente ligou 2 ou 3 vezes e a mulher não chegava nunca e eu, meu Deus, esse povo não quer alugar, mas eu quero alugar, a gente quer alugar. No final das contas, ela mandou uma mensagem pra mim, eu deixei meu contato, né, e ela mandou uma mensagem pra mim 7h30 da noite, não sei, acho que era umas 7h30 da noite. Nessa primeira mensagem que ela me mandou, que a gente combinou ali mais ou menos como é que seria, ela já me mandou todos os detalhes. Ela falou logo da questão do pagamento, né, que você, quando aluga um imóvel, você precisa pagar um depósito calção, que chamam fiança aqui, e aí você tem que pagar. Geralmente acontece de ser 2 depósitos calção, ou podem também ser 3, e aí isso depende de vários fatores que eu também posso explicar mais pra frente. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem saber, que eu também não entendo muito, né, porque a gente acabou de chegar e enfim. Ela perguntou também quanto tempo a gente pretendia ficar, porque esse aqui é um apartamento de longo termo, né, não sei se fala assim no nosso idioma, mas em inglês, que eu tô pensando aqui na palavra, é uma coisa de longo prazo, né? Então geralmente os contratos de longo prazo são de 5 anos, renováveis, claro, mas existem apartamentos que fazem outro tipo de negociação que eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente. Além de perguntar quanto tempo a gente queria ficar, ela perguntou o que a gente fazia, que é uma coisa muito importante. Se você vem pra cá, por exemplo, eu sei que existem várias pessoas que têm dupla nacionalidade e tudo mais, mas acontece que todos os lugares que a gente olhou e chegou a ligar, eles perguntaram o que a gente fazia, por que a gente estava aqui e precisavam de um contrato de trabalho. O contrato dessa casa é no meu nome, no nome do Daniel, porém, todavia, a gente precisou apresentar comprovações de que a gente tinha... Não pediram um extrato bancário, né? Não sei como funciona isso aqui, mas pra gente não pediram extrato bancário, porém pediram contrato de trabalho para comprovar que a gente podia... com aquele ordenado que se paga, né, por ano, anual, porque aqui calculam as coisas anualmente, que a gente podia arcar com o apartamento. Se você não tem como comprovar trabalho, o que eu já ouvi falar, já assisti inclusive alguns vídeos de brasileiros que vieram pra cá, é que eles pedem pra você pagar 1 ano adiantado. Eu acho 1 ano pesado? Acho 1 ano bastante pesado, especialmente numa cidade cara como essa, mas foi o que eu ouvi falar, experiências de brasileiros que vieram pra cá,
e para não perder o imóvel, porque agora com a pandemia a situação está um pouco diferente, existem outras leis e tudo mais, mas antes da pandemia era um Deus nos acuda para encontrar um apartamento aqui, porque você vê hoje, aí 10 pessoas vêm também, aí você, é tipo uma guerra, sabe? Bastante competitivo, então para segurar essas pessoas tinham que pagar ali. Eu acho abusivo, particularmente, eu não sei até onde isso está de acordo com as leis do país, mas eu acho abusivo, né? Minha opinião muito particular. Mas enfim, acontecia. Outra coisa é que esse depósito calção que eu falei antes pode variar também de acordo com o que tem dentro da casa. Se a sua casa é mobiliada, que é muito comum aqui em Barcelona existirem apartamentos que já vêm mobiliado, o nosso, por exemplo, foi semi-mobiliado. É importante, eu acho, que tenha alguma coisa dentro, especialmente se for cozinha, né? Porque você vai chegar e essas coisas são meio assim, não é tudo muito baratinho. O nosso apartamento tem cozinha completa, tinha alguns móveis dentro. Esse sofá que a gente está sentado, por exemplo, já estava aqui. Algumas coisas tem, outras coisas não. A gente ainda está em processo de ver o que a gente pode comprar agora, né? O que vai ficar para depois, enfim. E os apartamentos com móveis costumam ser totalmente equipados, né, costumam ser mais caros, porque já tem tudo quando você entrar. Mas voltando para nossa situação particular, a gente marcou, é uma coisa que eu recomendo, você marcar o máximo de visitas possíveis que você puder para um dia. A gente marcou 3 para um dia e 2 para outro. Alguns, como vocês viram aqui no vídeo, eu já mostrei. Outros eu não consegui mostrar por quê? Não queria filmar porque eu não queria invadir mais o espaço das pessoas. Então a gente marcou em 2 dias 5 visitas para esse apartamento aqui que a gente escolheu. A gente marcou com a corretora, a gente falou para ela, olha, a gente tem disponível amanhã do horário X até o horário Y pela manhã ou do horário X até o horário Y na parte da tarde, porque a gente já sabia que tinham outras visitas no meio. E aí ela marcou um horário com a gente se encontrou, veio aqui, olhou a casa, olhou tudo, não tinha ninguém nesse apartamento, que foi bom que a gente conseguiu olhar, tipo, detalhe por detalhe. É muito importante você olhar detalhe por detalhe, por quê? Você vai morar aqui, então pode ser que muitas coisas estejam meio maquiadas, entre aspas, e você não consiga perceber. Acho importante também vir o mais cedo possível por causa da luz, para você ver se tem luz, se bate luz. Eu sei que pode parecer uma coisa meio supérflua, mas, gente, acredite em mim, quando você mora no hemisfério norte, ainda que seja numa cidade como Barcelona, que tem sol 300 dias por ano, é importante ter luz, porque você fica deprimido se você não tiver... Tá vendo aqui? Luz. Se não tiver isso, você fica triste, sabe? Hoje é um dia chuvoso, mas no geral faz sempre muito sol, então procure um lugar que seja bem isolado termicamente, porque também 300 dias de sol, vai ter dia que sua casa vai estar pegando fogo, então tem que ser bem isolado termicamente. A gente deu muita sorte porque o apartamento realmente tem um padrão muito similar ao padrão da Suíça em termos de janelas, né? Então é tudo muito bem isolado, não entra barulho, mas vão ter ciladas por aí. A gente visitou várias coisas que eram meio assim, interessante, né? E aí então você tem que ficar atento a esses detalhes. A gente decidiu esse apartamento no dia seguinte, depois de fazer as 2 primeiras visitas do outro dia, porque a gente estava desesperada, achando que ele ia sair. E foi o que a gente mais gostou no final das contas. E aí, quando você decide, né, alugar um apartamento, é esse aqui que eu quero. O apartamento ainda está online, o que significa que outras pessoas podem visitar o apartamento ainda enquanto você não der a palavra final. E para dar a palavra final não é só uma palavra, é o quê? Dinheiro. Você precisa pagar uma taxa, que é uma taxa de reserva. E aí a gente pagou essa taxa de reserva, que depois eu posso explicar direitinho para vocês. E quando você mexe com dinheiro, é muito importante saber para quem é que você está dando o seu dinheiro, porque não é pouco dinheiro. Gente, alugar uma casa, por exemplo, no meu caso na Itália, eu alugava um quarto. Então é um valor muito, muito, muito menor do que você alugar uma casa. Ainda assim você tem que pagar um depósito calção. Como é que a gente teve confiança de pagar esse dinheiro, sendo nós 2 estrangeiros aqui, sem falar perfeitamente o idioma, sem saber como é que as leis do país funcionam? A gente usou o Google, que é o amigo de todo mundo. A gente jogou lá dados, por exemplo, o nome da imobiliária, obviamente, o nome da corretora. Ela mandou um papel pra gente explicando o que a gente deveria fazer, porque a gente criou o apartamento, em que conta a gente deveria depositar. A gente buscou todos esses dados, jogou tudo na internet para saber se era legítimo, se existia, se era verdadeiro, se existia algum tipo de problema relacionado com essa parte. Para além disso, a gente buscou em grupos do Facebook. É muito importante você buscar em grupos do Facebook, porque as pessoas falam, né? Se der merda, as pessoas vão falar, as pessoas vão escrever. Inclusive, tem um grupo que se chama Wall of Shame, eu vou deixar aqui embaixo também, de Barcelona. É um grupo em inglês
Importante também saber que você não vai encontrar anúncios em português. Então, ou você fala inglês ou você tem que falar espanhol. Uma coisa que eu acho interessante de trazer, que eu posso também explicar depois, mas só para fazer um apanhado geral, é que quando você paga a reserva, você tem uma data para assinar o contrato. Se você desistir de assinar o contrato, eles ficam com o seu dinheiro. Não tem esse dizer, não quero mais, resolvi achar outro e aí me dá meu dinheiro. Ninguém devolve seu dinheiro, porque está escrito lá que você está pagando uma reserva, eles tiraram o anúncio do ar, você disse que queria, então agora você vai ter que querer. E aí existe também uma outra possibilidade, do dono da casa ou da imobiliária não aceitarem você como inquilino e aí eles têm que te devolver o dinheiro. Essa é a única alternativa. Mas não aconteceu com a gente, como vocês podem ver, temos aí uma casa. E por último, mas não menos importante, a pandemia deu uma mudada no jogo do aluguel aqui nessa cidade, acho que na Espanha inteira, mas especialmente em Barcelona. Como eu falei para vocês no começo, antes da pandemia estourar realmente, né, que foi mais ou menos em março, que tudo começou a ficar mais restrito aqui na Europa, a gente olhava uma coisa hoje e amanhã já tinha saído. E aí começaram a mudar as regulações, inclusive leis novas foram aprovadas para que o valor dos aluguéis mudasse um pouco, porque era muito assim, como eu tô falando para vocês, 1.000 euros de aluguel num apartamento de 25 metros quadrados, eu não acho pouco, né? E aí os salários aqui também não são salários, nossa, é um nível de salário assim altíssimo que todo mundo vai conseguir pagar isso sem nenhum problema. Existe também a questão da gentrificação, né? Que são casos que eu acho que a gente também pode se encaixar porque nós somos estrangeiros. A diferença é que a gente não tá morando num bairro, por exemplo, tradicionalmente local, como são os bairros do centro da cidade, né? Barceloneta, Raval, Gótico, esses são bairros tradicionalmente de pessoas que nasceram aqui em Barcelona e essas pessoas estão sendo expulsas pelo excesso de turismo. Aí nem sei se a gente se encaixa aqui porque a gente não é turista, a gente veio para morar. Outra coisa, né, também relacionada com a pandemia é que com a falta de turismo, muitos apartamentos que eram próprios para Airbnb, como é que você saca que é próprio para Airbnb? Eles não colocam lá no site dizendo que é, porém é sempre assim. É um apartamento que tem disponibilidade para no mínimo 32 dias e máximo de 11 meses, porque a partir de 12 meses, eles têm que te dar um contrato longo, que é o que a gente tem aqui, um contrato de 5 anos. A gente vai ficar aqui 5 anos? Não sei, mas o contrato regular para uma casa normal são 5 anos aqui. E aí, quando você vê isso assim, tipo, entre com quando você quiser, 32 dias até 11 meses para sair. Fica esperto, porque sim, pode ser que seja bom para você, mas pode ser também que seja um pouco uma cilada, porque existem regulações diferentes a respeito de quando é que você pode sair, quanto é que você tem que pagar de caução. Não vou saber falar aqui agora, mas posso pesquisar se vocês quiserem para falar nesse outro vídeo. Não sei se numa época de não pandemia a gente conseguiria alugar um apartamento como esse que a gente alugou, pelo valor que a gente alugou e tendo um dia de prazo, mais ou menos, para pensar se a gente realmente queria ou não, porque são coisas que saem muito rápido. A gente tinha mais ou menos na cabeça onde queria morar, a gente também queria que tivesse cozinha equipada, porque a gente não tem cozinha, porque a gente sempre morou em lugares que já estavam equipados. Cozinha que eu falo, né, geladeira, fogão, micro-ondas, enfim, aqui também tem máquina de lavar, que era uma coisa que a gente queria, a máquina de lavar louça, que era uma coisa que a gente queria, porque lavar louça é chato, né, então a gente meio que tinha lá as nossas exigências, entre aspas. Obviamente, se a gente encontrasse o lugar perfeito, não ia deixar de fechar, porque não tinha uma máquina de lavar louça. É importante também que tivesse máquina de lavar roupa, aqui também tem. E aí foram esses os detalhes, e aí a gente meio que ficou pensando, será que numa época de não pandemia daria certo? Não sei. Porém, todavia, deu certo, a gente tá aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das explicações. As fotos dos outros apartamentos foram aparecendo aqui ao longo do vídeo, eu acho, né? Eu espero que eu tenha me lembrado de fazer isso. Comentem aí embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês querem esse outro vídeo explicando mais a respeito de como buscar especificamente, né? Posso, enfim, filmar o passo a passo da busca, como é que você contata as pessoas e tudo mais, a questão da nova regulação, das novas leis por causa da pandemia. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Comenta, compartilha, deixa like, manda pros amigos, se inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau. E aí agora a gente tá indo fazer uma coisa que eu estou realmente muito empolgada. A gente vai assinar o contrato do apartamento que a gente escolheu e depois eu mostro o apartamento pra vocês. A gente tá muito, muito animado. Socorro, Deus! É isso, gente.